Se você tem afinidade pela área de bovinocultura leiteira, venha conhecer a história de Cristiane Abade. Ela permeou várias áreas diferentes dentro da bovinocultura e pode nos trazer com muita propriedade a percepção de como todas essas áreas se integram e podem, no final das contas, culminar com uma loja de queijos. Quer saber mais sobre essa área? Então vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Cristiane Abade é médica veterinária formada pelo EM, fez mestrado na UEL com bem-estar animal, tem uma ampla experiência, tem experiência internacional e atualmente ela está trabalhando com queijos. Então, Cristiane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje e falar um pouco dessa nossa profissão maravilhosa e bem complexa, né? Com certeza. Cris, a gente já estava conversando um pouquinho, né, antes de começar a nossa gravação oficial, sobre como você tem uma experiência ampla na bovinocultura leiteira, mas permeando áreas bem diferentes entre si naquele conceito inicial. E atualmente você está trabalhando com queijos artesanais e tem essa proximidade com o produtor rural e uma visão talvez um pouco diferente do papel do médico veterinário, né, ao longo aí de toda a sua trajetória. Então, como é que é a sua rotina de trabalho hoje? Como é que é a sua atuação enquanto médica veterinária trabalhando com queijo? Certo, Thaís. Na verdade, assim, hoje eu enxergo a veterinária muito presente em tudo que eu faço, mas eu acho que se eu não tivesse tido toda essa trajetória que eu tive para chegar até aqui, é, as coisas talvez não fariam tanto sentido, né? Então, hoje eu tenho uma loja de queijo, eu sou é uma denominação nova, mas eu sou uma queijista em formação. O que quer dizer queijista, né? O queijeiro é aquele que faz. O queijista é uma denominação para quem vende, mas não só no sentido de demanda, no sentido de explicar, no sentido de entender daquele produto. Então, hoje, dentro da minha loja, a gente trabalha muito queijos artesanais, e com esse contato e a vivência que eu tinha antes, lá né, das propriedades, da assistência técnica e tudo mais, eu consigo, primeiro, selecionar produtos né, que eu acho que tem padrões de qualidade, eu consigo ajudar o produtor, muitas vezes, que chega um queijo para mim, às vezes eu falo, olha, tem algum probleminha aí na tua produção, o queijo aconteceu tal coisa, você já verificou a mastite, você já sabe aquela coisa que se eu não tivesse conhecimento do outro lado, eu talvez não conseguiria trazer para o meu dia a dia, né? Sem contar todo o manejo dos queijos, o manejo alimentar, que é algo que eu jamais imaginei trabalhar quando eu estava na faculdade, mas que me encantou de uma forma que hoje eu vejo assim essa proximidade do produtor com a minha loja e com o consumidor final, gente, é lindo de ver. Né? Um produtor conseguir às vezes explicar para uma pessoa lá da ponta do consumidor final o que é o queijo dele. Porque simplesmente trombaram lá dentro da minha loja e eu tive a oportunidade de apresentar para um consumidor, falar, esse aqui é o produtor do queijo que você está levando para casa. Né? Você sabia que ele tem vaca da raça tal? Você sabia que o leite dessas vacas são A2A2, sabe? Então, assim, não é só vender o queijo. Eu acho que hoje a minha função maior é explicar, é trazer isso para dentro da nossa cultura, né, aqui na região, é mostrar que o Paraná tem muita coisa boa também, né, que não é só Minas que produz queijo, é trazer o produtor para perto e falar assim, olha, eu acredito no teu produto, você tem que acreditar também. Eu tenho produtores que, assim, não acreditavam no produto deles mesmos, falavam, é bom, é bom. O manejo da tua propriedade é bom, você tem que acreditar nesse produto, entende? Então a gente vê o queijo como um todo, não só o queijo final, mas desde lá do leite, desde o produtor até chegar para mim. Então, hoje eu enxergo a veterinária e hoje minha loja fez muito mais sentido na minha vida, né? No começo, eu acho que eu não conseguia enxergar tudo isso, eu dava aquela pontinha lá no fundo, falava assim, será que eu estou no caminho certo? Eu me formei para isso mesmo, sabe? Que eu acho que todo mundo passa, né, na veterinária por momentos desse, né? Será que eu me formei para fazer isso mesmo? Qual que é o sentido disso na minha vida, né? Mas hoje eu vejo que o Empório, nossa, é tudo, juntou tudo que eu tinha de conhecimento para estar ali e parece que o propósito era esse mesmo.
Então, Cristiane, a sua área de afinidade dentro da medicina veterinária, como áreas grandes, né, sempre foi a bovinocultura leiteira? Porque a gente sabe que tem muito um perfil estadual também, né? Então, às vezes a gente tem um estado que tem algum tipo de produção muito forte e isso acaba se refletindo nas universidades e também na intenção de trabalho dos alunos, né? Então, como é que foi isso para você? Foi até engraçado, porque assim, né, eu sempre trabalhei com gado de leite, mas até na faculdade eu nunca tinha tido contato com a produção leiteira. Então, não é uma coisa que vem de família ou algo que foi natural, né? Aquela coisa, fala assim, não, eu sabia o que eu queria fazer quando entrei na faculdade. Não, eu não sabia. Tinha nem noção do que eu ia fazer com a veterinária na minha vida. Mas, como você falou, eu estudei em Umuarama, e Umuarama, na época, era a segunda maior bacia leiteira do Paraná. Então foi meio que assim natural ter essa experiência com gado de leite durante a faculdade. E eu sempre brinco assim, né? O leite ele é tipo uma mosquinha, né? Depois que ele te pica e você pega o vírus do leite, você não larga nunca mais, né? Uma coisa. Então eu conheci por conta dessa questão regional, mas assim, me apaixonei de um jeito que eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Mas aí, decidir entre gado de leite e outras coisas foi fácil. Agora, o que dentro da bovinocultura de leite, né? Porque a gente não tem uma pergunta só. A gente tem pelo menos umas 50, eu falo na veterinária, né? Não adianta de escolher a área, né? Dentro da sua área, você ainda tem mais um monte de coisa que você pode fazer. Então, sim, bovinocultura sempre foi a única coisa, tá? Desde o começo foi a única coisa que me encantou. Falei, é isso, mas eu andei bastante dentro da bovinocultura até me encontrar. E aí você acha que essas mudanças que você teve de área, depois a gente pode falar um pouquinho mais especificamente sobre cada uma das experiências que você teve, né? Que eu acho que é muito bacana ter essa amplitude aí de possibilidades. Mas você acha que essas mudanças de área que você teve foram relacionadas ao que estava acontecendo na sua vida pessoal? Porque a gente sabe que, assim, quando a gente está recém-formado ou próximo de se formar, a gente às vezes tem uma perspectiva do que vai ser a nossa vida muito limitada, né? Às vezes você olha lá um profissional que você acha bacana, às vezes você escolhe de acordo com o que aparece de oportunidade no momento, né? Às vezes você é meio, entre aspas, assim, meio desgarrado e vai para longe, para muito longe, para onde tem oportunidade bacana, né? Às vezes até encarando uma coisa ali que não está muito de acordo com o que você queria, mas você vai, né? Como aquele pontapé inicial na carreira. Mas ao longo do tempo, a gente vai se estruturando, a gente vai começando a ter afinidade ou não por locais onde a gente gosta de morar, né? Proximidade com a família, às vezes é uma questão que conta muito, né? Para a mulher também tem essas questões relacionadas, às vezes, a casar, ter filho. Aí são duas pessoas, né, que têm que decidir para onde vão e como é que vai coordenar isso. Às vezes são pessoas de áreas diferentes. Então, como é que foi essa dinâmica aí na sua vida relacionada às áreas que você já trabalhou? Ai, menina, é uma loucura. Na verdade, assim, mas foi uma loucura, mas foi algo que aconteceu, sabe? Assim, as oportunidades foram aparecendo e eu fui aproveitando, né? Então, eu acho que aconteceu tudo de uma forma tão natural que mesmo sendo escolhas loucas, tudo fazia um sentido no momento, o link entre uma fase e outra da veterinária na minha vida. Inclusive com essa questão da vida profissional, da vida familiar, né? Igual, estudei um Morama, né? Tive a vontade de voltar para Londrina, que é a minha cidade natal, aproveitei uma oportunidade que chegou aqui. Quando eu cheguei aqui, tive a oportunidade de sair novamente. Então, as oportunidades iam aparecendo, e naquela época, eu acho que eu era até mais arrojada do que hoje, eu falava, não, por que não? Sabe aquela coisa, por que não fazer uma experiência nessa área? Por que não tentar um mestrado, sabe? Então as coisas foram acontecendo e eu fui me deixando levar. E óbvio que em algum ponto da vida eu tomei decisões pensando na minha vida pessoal também, né? Tive oportunidades de sair novamente do país, mas falei, não, chega, agora eu quero estar perto da minha família, eu quero, né? Enfim, constituir família, né, casar. E aí as coisas foram acontecendo num outro formato, mas estava tudo muito relacionado. Tudo muito relacionado com o meu momento da vida, com a minha disponibilidade naquele momento, com as oportunidades que foram aparecendo, sabe? Mas foi bem louco. Hoje eu paro para pensar, eu falo assim, se fosse para começar tudo de novo, não sei se eu ia ter a mesma energia que eu tive lá atrás, não.
Vamos situar cronologicamente o que aconteceu. Então, você estava na graduação, bovinocultura leiteira era a sua área de afinidade, você resolveu que você queria trabalhar com isso, mas com toda aquela gama de possibilidades dentro dessa área, né? Então, a gente tem clínica, cirurgia, reprodução, produção, a parte de qualidade, higiene, bem-estar. Então, é tanta coisa, né? Que às vezes eu acho que a gente passa o curso de veterinária e não consegue ter essa percepção de todas as possibilidades efetivas que a gente tem de trabalho. Qual foi o caminho que você escolheu no final da graduação? Para que lado que você foi? Bom, primeiro eu entrei na faculdade bem perdida mesmo, porque assim, eu sou a única veterinária em todas as gerações da minha família que eu conheço, para começar por aí. Né? Minha mãe sonhava com a Cristiane psicóloga, Cristiane assim, com uma profissão, escritório, sabe? Ninguém nunca imaginou que eu ia escolher veterinária. Esse já foi o primeiro, né, impacto. Eu entrei na veterinária e, assim, como eu não tinha experiência nenhuma com nenhuma área, minha família não é produtora rural, a gente não tinha contato com a profissão, eu fui experimentando, né? Eu fiz estágio com clínica de pequenos, eu fiz estágio com equino, eu fiz estágio com silvestre, eu fui fazendo estágio com tudo que aparecia, porque eu falava, não, alguma coisa vai me cativar nesse meio tempo. Até que um amigo de turma falou assim, Cris, eu tenho um estágio para fazer em Arapoti, né, que é uma região aqui do Paraná, super produtora de leite. E o pai dele era veterinário também, então o pai arranjou esse estágio para ele. Ele falou: só que eu não vou conseguir ir porque eu vou ter que cuidar da agropecuária do pai nas férias. Você quer ir? Ah, gado de leite? Mas será? Né? Nunca tinha pensado nisso, né? E aí ele falou: ah, vou, já fiz estágio com tanta área, né? Vamos experimentar o gado de leite também. Isso era no segundo ano de faculdade. Não tinha tido clínica, eu não tinha tido cirúrgica, nada, nada, nada. Aí fui fazer esse estágio e foi assim espetacular. Eu fiz estágio com clínica, me apaixonei pela clínica, pela cirurgia, pelas fazendas, pelas vacas, os bezerros. Eu falei assim, meu Deus, sabe quando você se encontra naquilo que você fala assim, nossa, eu faria isso todos os dias da minha vida, se, né, se fosse preciso. E aí, quando eu voltei desse estágio, né, para a faculdade, eu comecei a observar que eu estava numa região muito produtora de leite. Falei, opa, né? Tem oportunidade aqui também, né? Foi quando eu conheci o pessoal da Expo Umuarama, e aí eu entrei na equipe de organização do torneio leiteiro, né? Era um evento que chamava Olimpíada do Leite. Então, a gente fazia uma competição entre 32 municípios e tinha várias atividades dentro dessa Olimpíada, e uma delas era o torneio leiteiro e julgamento, mas com o intuito de melhorar a produção regional. Então, assim, os produtores não iam só pelo prêmio, eles iam para mostrar o que eles fizeram e para, né, melhorar a cada ano. Então, aquilo me encantou mais ainda, porque a gente fazia todo acompanhamento antes da feira, ia nos produtores, ajudava a selecionar os animais, sabe? Fazia toda aquela triagem, exame de brucelose, tuberculose, preparava todo mundo, fazia inscrição, era uma loucura. Mas eu falei, gente, olha que coisa linda, né? Porque daí eu começava a ver, depois de 2 anos trabalhando lá na feira, o quanto fazia diferença na vida do produtor. Não era só a medalha, era o fato da vaca do primeiro torneio leiteiro dar, tipo, 20 e poucos litros de leite, e o cara fala assim, nossa, é uma produção ótima, e depois de 3 anos a gente vê o mesmo produtor com uma vaca com quase 50, 60 litros de leite para ganhar um torneio, sabe? Então a gente fala assim, poxa, olha a evolução que esse cara teve por conta de um evento. E eu fui me encantando com essa coisa do campo, porque assim, o corte, ele tem um aspecto diferente, né? Um aspecto muito mais comercial. O leite não, o leite geralmente é muito familiar. O leite é uma atividade que está muito relacionada à pessoa. As vacas dependem desse manejo, né? Todos os dias, todas as horas. Então, isso foi me encantando, foi me envolvendo. E aí, quando eu me formei, aí bateu aquela, eu falei, e agora, né? Meu pai não tem fazenda. Londrina já não era mais uma região produtora de leite há muito tempo. Fico em Umuarama, vou embora, o que que eu faço? E na época surgiu um programa do governo que chamava Universidade Sem Fronteiras. E surgiu uma oportunidade de vaga aqui para Londrina, no IAPAR, e era um projeto chamado Rede de Referência. Então, assim, a gente tinha dentro de um assentamento propriedades que eram referências, e a gente trabalhava assistência técnica nessas propriedades e fazia
eventos de divulgação dessas técnicas para a vizinhança, para tentar melhorar a produção do todo, né? Do assentamento como um todo. E aí eu vi nessa oportunidade e falei, poxa, legal, né? Ao invés de fazer residência, que era era uma ideia na época, eu vou fazer minha residência no campo, né? Vou me jogar num projeto desse. Então eu saí, fui, né? Passei nesse processo seletivo, entrei no IAPAR aqui em Ibiporã para fazer esse projeto e era muito legal porque assim o IAPAR era uma fazenda de leite, então eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da fazenda do IAPAR, acompanhar a produção diária lá do IAPAR e o projeto das redes de referência. E eu cresci muito profissionalmente nessa época, porque foi foi a minha primeira oportunidade de viver, sabe, o leite todo dia. Foi aquela oportunidade de falar assim, nossa, é assim que é ser produtor de leite, né? Essa é a dificuldade que o produtor passa no dia a dia, né? Ah, a vaca caiu, ou é um parto difícil, ou um bezerro doente, ou sabe aquela coisa do tipo, corre porque a cerca estourou, o touro do vizinho pulou a cerca, correu as vacas, de tudo acontecia, sabe? E então foi uma experiência muito boa. Eu falo que foi melhor do que residência para mim, né? Para mim, como profissional, foi melhor que residência. Só que a partir dali eu queria mais. Eu falei assim, nossa, eu quero mais. Mas como que eu vou ter mais a veterinária nessa área? Que é muito difícil. Eu falo, às vezes eu converso com alunos que gostam de mais dessa área, eu falo, professor, é muito difícil. Eu falei, é real mesmo, é muito difícil. Porque no campo, o produtor ele já está meio desacreditado da assistência técnica porque passou muita gente que não deu aquela assistência técnica efetiva. Muitas vezes ele fez investimento e jogou no lixo, porque ele acreditou no comercial, né? Não tinha uma assistência técnica pensando na pessoa produtor rural, né? E eu queria mais. Aí foi quando uma outra colega de turma falou de uma oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer parte de um projeto com reprodução de gado de leite na Universidade de Minnesota, né, de um outro colega nosso lá da UEM que estava lá fazendo mestrado. Ele precisava de um bolsista para ajudar a tocar os projetos dele. Aí eu fiz a inscrição, mas assim, fiz na louca, não achei que eu ia passar. Imagina, né? Tipo, era uma coisa assim que eu sonhava, mas que eu falava, nossa, tá muito longe ir para fora trabalhar com essas coisas. E no final das contas fui selecionada. Só que, tipo, fui selecionada ou, como foi em outubro, novembro eu tava lá. Eu não tive tempo de pensar. Sabe? Foi aquela coisa, Cris, olha, você foi selecionada, você tem 30 dias para estar aqui. E aí eu fiquei naquela, gente, eu não tenho nem dinheiro para comprar passagem para ir para lá, sabe? Mas enfim, eu falo assim, Deus é bom que ele vai colocando as coisas no nosso caminho, tudo foi se ajeitando. Enfim, em 30 dias eu estava lá e eu tive essa oportunidade de trabalhar em Minnesota, lá na universidade, com reprodução. Lá eu trabalhava com um protocolo de inseminação artificial tempo fixo, mas uma realidade totalmente diferente do que eu tinha aqui no Brasil, porque lá eram propriedades industriais, né? Então, tipo, 350 vacas em lactação, com uma ordenha de carrossel, tipo, vaca em lactação numa propriedade, vaca seca na outra, mas era um mar de vacas, assim, sabe? E o que mais me chocou lá não foi o tamanho das fazendas. Foi porque aqui no Brasil a gente tem essa coisa do familiar, né? Que é, o produtor sabe o nome da vaca, ele sabe que a vaca não acordou bem, ele sabe que ela produziu 10 ontem, hoje ela produziu 8, porque ele tem 10, ele tem 50, mas enfim, ele acompanha de perto. Com 350 animais, a vaca é um número no registro. E assim, eu notava que elas não viam a gente com o mesmo carinho que as vacas daqui viam, elas tinham medo do ser humano. Medo. Porque elas não tinham contato positivo com o ser humano. O ser humano tinha contato com elas para quê? Para fazer palpação, para aplicar injeção, para fazer cirurgia, para manejar. Não tinha um contato positivo. E eu confesso que aquilo me afetou muito, muito mesmo. Que eu entrava assim, que eu via, era todas jerseys, né? Ela já tem os olhinhos esbugalhados, né? E na hora que eu entrava no curral, que eu via que elas regalavam aquele olho assim, tipo, meu Deus, ela chegou e saíam correndo. Aquilo me afetou de um jeito que eu não imaginei que me afetava nessa proporção. Eu fiquei 7 meses lá, eu fiz todos os projetos que estavam dentro do programa, mas eu notei que não era a minha vocação. Falei, não. Tive a oportunidade de ficar para o mestrado, mas falei assim, não, acho que não é esse o caso. Porque eu queria mais.
Eu queria sentir a veterinária dentro, sabe? Sabe aquela coisa? Eu queria sentir, estar perto dos animais e essa relação positiva que pode acontecer dentro de uma leiteria. E lá eu conheci uma pesquisadora, que ela é brasileira, mas já é, né, é cidadã americana, já está lá há muitos anos. O nome dela é Márcia Andres. E eu, num bate-papo com ela, num café, ela trabalhava com bem-estar animal e eu achei espetacular, porque, tipo, as pesquisas dela passavam no intervalo, tipo, da novela das 9. Você já viu isso aqui no Brasil, Thaís? Que eu nunca vi, né? Eu fiquei, Jamais, jamais. jamais. Não, o que a gente tem no Brasil de referência é aquela coisa assim, né, que ainda existe muito. Ah, o Globo Rural. Passou no Globo Exato. Rural, né? Que é aquela coisa assim, matutina, no domingo, né? Não é todo mundo está acordado nesse horário, então é bem restrito, né? Exato, pesquisa saindo no intervalo da TV, do tipo, olha, na época estavam começando as pesquisas com compost barn, ela é uma das pioneiras nesse conceito, né, de confinamento, e aí um dia, gente, eu juro que eu travei na frente da TV, que eu parecia que eu estava vendo um ET na TV, mas não é que eu achei aquilo assim, tipo, nossa, a pesquisa da universidade comprovou que o sistema compost barn comparado com o sistema freestyle tradicional aumentou em 3 galões de litro. Eu fiquei assim, gente, isso passa na TV aqui, sabe? Aquilo me abriu outro horizonte. E eu conversando com a Márcia, até foi uma única conversa que eu tive com ela. É provável que ela nem lembre quem sou eu, mas ela fez uma diferença bem grande na minha vida. Ela falou assim: Cris, por que que você não tenta trabalhar com bem-estar animal? Aí eu falei para ela, mas Márcia, aonde? Aqui? Você vai me aceitar? Porque eu já estava lá, né, com o professor, não tinha essa possibilidade. Ela falou, não, em Londrina tem um professor, né, muito reconhecido na área, que é o Fregonese, volta para Londrina, conversa com o Fregonese, sua área não é reprodução. E eu fui para casa com aquilo na cabeça, sabe? Eu falei, poxa, não é repro mesmo. Aí eu falei, bom, vamos procurar o Fregonese. E quando eu voltei para Londrina, conversando com o professor Fregonese aqui, né? Na verdade, eu voltei para Londrina, voltei para a Universidade Sem Fronteiras, e nesse meio tempo, conversando com o Fregonese, ele fez uma proposta de mestrado para trabalhar, então, lá no Canadá, uma parte do meu mestrado, com essas questões de confinamento. Eu falei, nossa, meus olhinhos assim, sabe? Brilharam. Eu falei, nossa, é isso mesmo, vamos que vamos. Aceitei, né, prestei o mestrado, passei no mestrado, fiz todos os créditos no segundo ano do mestrado. Não foi um mestrado sanduíche, mas no segundo ano, né, então peguei minhas malinhas e fui lá fazer meu projeto. E aí foi uma realidade totalmente diferente, porque eu fui né, trabalhar dentro da UBC, que é a Universidade da Colômbia Britânica, dentro da fazenda, escola da universidade, eu morava na fazenda, e como parte do projeto, eu tinha que trabalhar na fazenda também. Então, a gente era responsável por ajudar na ordenha, por fazer os night checks, enfim, a gente tinha funções, não só de estudante dentro da fazenda, a gente tinha funções de trabalho mesmo. Só que é uma fazenda que é referente de bem-estar animal no mundo inteiro. Tipo, o mundo vai para lá fazer pesquisa de bem-estar. Então é um rebanho que está assim de braço aberto, sabe? As vacas não têm medo. As vacas, eu brinco, elas são poliglotas, porque elas entendiam se a gente falasse português, francês, alemão, elas conviviam com gente do mundo inteiro. E ali eu me deparei com uma realidade assim totalmente diferente do que eu já tinha vivido até então. Eu me deparei com pessoas que realmente se importavam não só com a produção, mas com o animal em si, não dá nem para chamar de peão, né? Porque o pessoal, assim, das pessoas que trabalhavam na produção até os alunos, a universidade, uma preocupação não só com o seu projeto, mas com o seu bem-estar. Eu lembro até hoje que quando eu apresentei o meu projeto, o meu orientador de lá falou assim, Cris, mas você não salvou um dia para você descansar? Eu fiquei pensando, falei, existe isso? No seu mestrado, você quer trabalhar todo dia 24 horas, aquela loucura, né? Ele falou, não, você tem que programar para ter um dia de descanso. E eu fiquei pensando, falei, poxa, não é só o bem-estar das vacas, né? Não é só o bem-estar das vacas. E lá eu tive a oportunidade, então, de, tipo, fazer meu projeto de mestrado. Meu projeto virou uma linha de pesquisa dentro da fazenda, que a gente estava estudando partições alternativas para o freestall.
E foi assim, uma experiência espetacular, espetacular. Voltei, terminei o mestrado, tive um convite para fazer o doutorado nessa mesma universidade, né? Até a proposta era bem maluca, mas era assim, uma oportunidade da vida, sabe? Ela me ofereceu uma bolsa para ficar tipo um ano aqui, um ano no Canadá, um ano aqui, um ano no Canadá, os 4 anos. Só que eu teria que morar em Floripa. E essa mesma pesquisa que a gente estava fazendo talvez ia ser replicada na China. Enfim, era uma coisa grande, sabe, Thaís? Só que daí é aquela coisa que a gente falou da fase da vida que você está vivendo, né? A pessoa que ficou quicando de lá e de cá e mudou e voltou e saiu e nananã, chegou um ponto que eu falei assim, será que é isso que eu quero mesmo? Né? Alguns colegas me falaram assim, Cris, você é louca, deixar uma oportunidade dessa. É, realmente parece loucura. Mas não fazia sentido mais, né? Ficar nessa andança toda. E foi quando eu recusei essa proposta. E confesso que eu não me arrependo, tá? Assim, de coração, não me arrependo. Recusei a proposta, voltei para Londrina e aí eu tive que me reinventar dentro da minha profissão de novo, né? Eu tive que repensar tudo que eu estava fazendo. Será que eu ia para um doutorado? Será que eu começava a trabalhar? Será que eu ia para a docência, que era algo que eu sempre quis fazer? Enfim, voltei, as oportunidades foram aparecendo, comecei a dar aula no curso de veterinária, me encantei com a docência de um jeito que eu falo assim, gente, que é lindo, né? Ensinar é maravilhoso, né? E fiquei por bastante tempo na docência. Agora, e depois de um tempo veio o Empório Montanara, que é a minha loja de queijo, e chega no ponto que a gente está hoje, né? E aí, assim, é engraçado, porque toda essa história que eu estou te contando, Thaís, se você parasse ao longo dela, parecia que não ia fazer sentido no final, né? Não fazia mesmo, não fazia. Tipo, você tá na Repro, aí depois você foi para o bem-estar, aí você largou mão de um doutorado top, top, que tem gente que mataria para ter. E aí você voltou para sua cidade, foi dar aula, e hoje você tem uma loja de queijo. Qual que é o sentido de tudo isso, né? Só que hoje, quando eu consigo sentar com o produtor e falar assim, o que que você precisa para melhorar o seu queijo? Né? Como que está a tua produção? E a reprodução das suas vacas? Como é que tá, né, o quesito ordenha? A higiene, sabe, você conseguir lidar com todo o processo, fez o elo, né? Fez a corrente que faltava. Então, essa é a história. Longa, mas essa é a história. Mas é muito bacana, porque a gente percebe que assim, né? Você começou mais voltada para a extensão, então é uma Total. percepção que muitas vezes o aluno não consegue ter, dependendo do perfil da instituição. Às vezes, das três esferas, né? Ensino, pesquisa e extensão, a extensão é que fica mais de escanteio lá, né? O patinho feio da história. Não é todo professor que trabalha nessa área, não é toda região que tem atividades que propiciam o aluno ter essa experiência. E aí você tem aquela proximidade que muitas vezes na graduação, quando você está tendo uma aula de clínica, e o seu professor fala, ó, tem que tomar cuidado na anamnese, porque pode ser que o produtor minta para você, que a vaca, na verdade, está deitada há uma semana e não há 2 dias, né? A gente, às vezes, acho que é um termo um pouco forte, assim, mas demoniza o produtor, né? Ah, a vaca tá É, doente porque ele não cuida direito, né? Acontece isso, porque o cara tem muita mastite, porque o cara não tem preocupação com a higiene. Então, às vezes, a gente pinta uma figura que não corresponde à realidade, porque nem todo mundo tem a possibilidade de ter essa vivência. E aí você consegue já entender o que que é a realidade do pequeno produtor de uma forma vivencial, você está lá dentro, acompanhando, né? E é uma experiência que, assim, não tem preço, né? E nem todo mundo consegue essa oportunidade. Então, é muito bacana. E aí você ir, né, migrando de atividade, mas tendo essa autopercepção. Se o que você está fazendo naquele momento faz sentido ou não para você. Porque, às vezes, a gente tem uma dificuldade grande em abrir mão de uma oportunidade, tipo, me ofereceram um projeto, né, no exterior. Como assim eu vou negar, né? E entender que está tudo bem. Tá tudo bem você uhum. olhar uma oportunidade incrível, como você falou, né? Tem gente que mataria para ter essa vivência e que às vezes tenta e não consegue, né? Isso estava na sua mão, mas você olhar e falar, cara, isso aqui não é o que eu desejo para mim, isso não está fazendo sentido, então eu vou
me direcionar para outra coisa, porque a gente tem que ter esse senso de realização também, né? De estar fazendo uma coisa que está alinhada com aquilo que você acredita. Então, eu acho que a gente vê muito, né, nessa insegurança inicial do aluno, quando está, né, no meio do curso, no final do curso, eu não sei o que eu vou fazer, para que área que eu vou, eu tenho que escolher alguma coisa, e a pessoa não sabe nem quem ela é. Que é Uhum. importante para ela? Né? O que ela não abre mão? Né? O que ela realmente deseja na vida dela? Porque, às vezes, seria muito bom ganhar rios de dinheiro? Seria, mas isso vai me trazer a realização que eu desejo? Né? Às vezes não Exatamente. vai. Então, assim, eu acho muito bacana que a sua história é bem ilustrativa, né? Depois você passou pela pesquisa, então você teve a vivência, a possibilidade de fazer doutorado, falou, cara, também não é isso aqui que eu quero, né? E aí chegou no ensino, né? Então você foi no tripé, assim, né? Chegou no Exato. ensino, e a docência é uma atividade que, assim, como tudo, né, tem os prós e contras, mas é muito bacana, é muito enriquecedora o convívio que você tem, e às vezes, assim, toques mínimos, né? Você falou da pesquisadora, e de repente ela nem lembra de mim, nem sabe quem eu sou, mas ela foi importante na minha vida. E provavelmente, enquanto professora, você também teve esse papel na vida de muitos alunos que, de repente, você nem tem essa percepção, né? Então, eu acho que tem um papel além do ensino técnico, né? Que a gente é o foco na profissão, mas assim, você trazer a sua vivência, você sentar com o aluno e falar, cara, não precisa sair amarrado na sua escolha. Existe a possibilidade de mudança. Eu mudei, eu fiz coisas diferentes. Eu fui na reprodução, eu fui no bem-estar, eu fui na extensão. Então, assim, isso é muito maravilhoso, né? Você poder ilustrar com a sua vida que existem possibilidades para além daquela caixinha fixa e rígida que a gente acha que tem que se encaixar, né? E seguir aquele bonequinho de corda, né? Deu cordinha aqui, vai andando, aí dá mais cordinha ali, vai seguindo num fluxo que às vezes não é seu, né? Então acho que é muito bacana, assim, a sua história. Acho excelente, adoro. Que eu falava muito para os alunos quando dava aula, eu sempre gostei muito de contar historinha, porque eu acho assim, contar história, a pessoa grava, né, as coisas. Então, eu tive 10 anos de vivência de campo antes de entrar numa sala de aula. Então, ao invés de falar de mastite, eu contava a historinha do produtor, e são histórias reais que a gente vai vivendo na extensão, né? Que tinha um alto índice de mastite, aconteceu isso, aquilo e tal. Então, assim, eu gostava muito de trazer essa vivência para o aluno, né? Eu era daquelas professoras que levava para campo, fazia correr atrás de vaca, assim, né? Aquela coisa, né? Prática, porque eu acho que isso é uma riqueza sem tamanho para o aluno, ainda mais hoje em dia. E, e ter essa possibilidade de viver a veterinária é uma coisa que a gente esquece ao longo da veterinária, que não é só o que você ama fazer, faz sentido, você está sentindo aquilo, porque de verdade, hoje eu olho para uma vaca com um olhar totalmente diferente de um clínico, que vai enxergar talvez mais o sinal clínico e a doença, né? Hoje eu olho para uma vaca, eu consigo enxergar um ser senciente que tem sentimentos, hoje comprovados pela pesquisa, né? Mas que está me mostrando onde está o erro da propriedade. A vaca fala, a gente só não entende a língua dela, né? Então eu acho que falta às vezes o aluno parar e sentir a veterinária na vida dele. Tanto que, assim, uma das coisas que eu sempre falava para os alunos, né, sair naquele desespero. Meu Deus, o que que eu vou fazer? Não sei. Cara, você tem 22 anos. 22, 23, sei lá, né? Formando, a galera que formava novinha. Eu vou para residência, eu vou para mestrado, eu vou para doutorado. Eu falei, calma. Primeiro, né, a residência é um grande passo, não é só uma coisa automática, né? Você tem que pensar muito bem se é isso que você quer na sua vida, para não cair naquele erro de entrar na residência, terminar a residência, eu vou para o mestrado porque eu não achei opção, não sei o que, não sei o que, eu vou para o meu doutorado, eu vou para o pós-doutorado porque eu não sei o que eu vou fazer, e chega depois do pós-doutorado, uma hora a vida vai te cobrar. E aí, meu querido, o que que você quer fazer da sua vida? Não é, Thaís? Então, é essa coisa do pensar mesmo a cada passo, né? E fazer sentido, mas no sentido de você estar feliz com aquilo que você faz, né? De você sentir a realização. E, assim, dentro da veterinária que a gente tem esse contato com o animal, o como você está lidando com isso ao longo dessa caminhada. Né? É muito triste o veterinário que perde um pouco dessa sensibilidade ao longo, né? Tipo, o procedimento vai doer um pouco, mas é necessário. Ok, tudo bem, mas você tem formas e formas de encarar isso como profissional,
né? Ou você consegue Exatamente. enxergar através dos olhos de um animal que o sofrimento dele é real, não é algo, porque a gente tende a distanciar, né? A gente Sim. tende a distanciar, ainda mais quando trabalha com animal de produção, tende a ter aquela coisa, não, a vaca é um bicho meio burro, né? Tem que ser bruto, porque senão ela não vai te responder. Você tem que bater, porque senão ela não vai andar, né? Quantas vezes eu vi profissionais da área com esses pensamentos limitantes? Mas até que ponto você parou para sentir aquela situação, né? A pensar o que que aquela vaca estava sentindo com a sua atitude, né? Então, eu sempre gosto muito de frisar isso para, né, para os alunos e para os recém-formados. Sinta a veterinária. O que que você está fazendo, né? Qual que é o teu próximo passo? Por que que você está tomando essa decisão? É por falta de opção? Que nunca é falta. Gente, fala assim, opção sempre tem. Tem, né? Sempre tem. Às vezes o que está faltando é você parar, respirar, né? E falar assim, realmente esse é o caminho que eu tenho que seguir, né? É uma coisa, muitas vezes, de alinhar a expectativa, né? Porque é aquela coisa, você escolhe um curso. A minha vivência nesse aspecto é bem parecida com a sua, não tem nenhum veterinário na família, não tem ninguém que seja da área, e aí você é um desbravador de um assunto que você não sabe nem muito bem o que você está fazendo ali, né? Tudo é novidade. E existe uma expectativa da sua família, e existe uma cobrança que às vezes pode ser bem escancarada, mas às vezes ela é super implícita, né? Naquela perguntinha da tia no Natal, ai, aí, já tá ganhando dinheiro, ai, aí, tá trabalhando com o quê, né? E a cobrança da própria pessoa também. Então, às vezes, é essa questão do fluxo, né? Você vai num desespero, numa ansiedade, e tem aquela percepção de que assim, nossa, mas eu tô há um mês sem saber o que eu vou fazer. Gente, um mês não é nada, né? Um mês dentro de uma vida, né? Às vezes é um momento de realmente você parar e refletir um pouco, se tiver essa possibilidade. Lógico que não é todo mundo que tem, né? Exato. Lógico que tem pessoas que têm que abraçar oportunidades, às vezes, fora da medicina veterinária, porque é o que apareceu, a pessoa precisa pagar conta, não tem como. As realidades são muito distintas, a gente não tem como comparar uma pessoa com a outra, né? Exato. E Thaís, eu tenho que falar, né, que ao longo dessa caminhada toda, durante a faculdade, eu tinha um emprego, eu dava aula de inglês. Eu dei aula de inglês a faculdade toda, à noite, que era o tempo da faculdade integral, eu dava aula à noite. E fiz isso dos 5 anos de faculdade, 4 anos e meio, né? Então, dava aula de inglês. Eu tinha também, porque não dá, gente. Eu sei que a veterinária não é tão rentável quanto a gente, né, gostaria, principalmente recém-formado. Eu dei aula de inglês por muito tempo e eu brincava aqui em casa, né? Eu falava assim, gente, a veterinária já me deixou na mão, mas a aula de inglês nunca. Então, sim, a gente às vezes tem que regaçar a manga e não é que assim foi, né, como diz, né, não foi um morango, né, não foi a coisa mais fácil da vida, mas a gente tem que abraçar as oportunidades e, lógico, também, né, pensar na sua existência, na sua sobrevivência, né, se você está bem com aquilo. Para mim não fazia muita diferença o fato de eu estar na veterinária dando aula de inglês, eu via isso com muita naturalidade. Mas eu sei que tem gente que não encara isso com naturalidade, né? Tipo, eu me formei em veterinária, eu tenho que ser veterinário, né? Eu tenho que tirar meu sustento disso, não é? Eu acho que tem muito disso também. Tem. Então a pessoa tem que ser meio desencanada, né? Para falar assim, não, tudo bem. Agora o salário não tá bom, mas talvez um dia vai estar, né? Ou eu vou batalhar para que esteja e enquanto não tá, vamos trabalhar no que dá, né? Vamos fazer o que tem que ser feito, vamos pagar as contas, né? Vixe, muitos anos eu trabalhava com formatação de trabalho, tradução de artigo, né, formatação de dissertação, de tese. Eu nem tinha feito mestrado ainda, mas eu já fazia formatação dessas coisas. Enfim, era o jeito que eu achei, né, para pagar as contas, enquanto a veterinária não pagava minhas contas. Mas eu acho que o aluno tem que abrir mesmo esse horizonte, né, ele tem que ver todas as possibilidades. Com certeza. E é importante você trazer isso também, porque eu tenho alunos que trabalham, né? Tem alunos que têm, às vezes, talentos maravilhosos de uma coisa absolutamente nada a ver com a veterinária. Tipo, eu tenho uma aluna que faz bolos maravilhosos e doces maravilhosos, e aí você acompanha e vai vendo a pessoa, né, tentando casar as duas coisas, porque são duas paixões.
E às vezes é Uhum. difícil você entender que, né, o dia tem 24 horas e às vezes uma coisa vai ficar meio, né, de lado ali. Mas eu acho que a partir do momento que você entende que são duas coisas que são importantes para você e das quais você não quer abrir mão, tem um jeito de conciliar. E com essa tranquilidade de saber, olha, eventualmente de uma coisa ou outra eu não vou dar conta como eu gostaria, tá tudo bem, né? E ter essa questão também, né? Porque eu acho que às vezes a gente entra na universidade e fica muito focado no técnico. Ah, eu tenho habilidade manual, eu não tenho habilidade manual, posso fazer cirurgia, não posso fazer cirurgia, gosto de fazer conta, não gosto de fazer conta, me dou bem com pessoas, não dou, né? E às vezes a pessoa tem um outro talento que não tem nada a ver tecnicamente com a veterinária e que pode agregar de alguma forma. Então, assim, quando me perguntam, eu também costumo dizer, o que você tem de bagagem até hoje nunca te subtrai, sempre te acrescenta, né? Até para você entender que às vezes existe uma maneira nova e diferente de você se inserir na profissão, porque a veterinária está mudando muito nesses últimos anos. Tem a questão, né, da quantidade absurda de universidades e muito profissional caindo no mercado e essa massificação, né? E veterinária a gente percebe, né, pelas conversas que eu tenho com os convidados e pelos próprios alunos também, que é uma profissão de sonho. A maioria das pessoas entra porque sonha em ser médico veterinário. É uma coisa, vai além da esfera do, o que que eu vou fazer de segunda a sexta, ou de segunda a segunda, quando é o caso, para pagar minhas contas, né? É uma coisa de realmente a pessoa se sentir realizada, né, interagindo com animais e tal. Enfim, tem vários aspectos aí relacionados, mas a gente sabe o quanto é difícil, né, você chegar nesse ponto em que você entende que, cara, eu vou demorar um tempo até conseguir me sustentar adequadamente, né? Pode ser que a oportunidade que eu mais quero não vá surgir de forma imediata e que eu tenha que me adaptar a fazer uma outra coisa diferente, né? E entender que assim todos os caminhos estão disponíveis. Às vezes a gente precisa realmente estar aberto, né, para entender que nem tudo é aquele caminho linear bonitinho, que a hora que você senta e planeja é um passo atrás do outro. Né? Mas na vida real você tem o tropeço, que não deixa de ser um impulso, né? Você tropeça, tipo assim, você deixa de andar de forma fluida, mas você de repente chega um pouquinho mais distante do que você tinha imaginado, né? Então, eu acho que são muitos aspectos assim que o jovem, né, fica nessa ansiedade e tal, e a gente tem que considerar, assim. Por isso que eu acho rico trazer a experiência de pessoas que têm vivências diferentes, porque é isso, assim, acho que não tem jeito melhor de ilustrar do que uma pessoa contando sobre a vida dela. Cara, olha quanta coisa você já fez, né? Olha quantas oportunidades você abraçou, olha quantas coisas você deu conta de fazer, né? E olha como você teve essa possibilidade de escolher um caminho que tinha a ver com o que era importante para você, né? Quantas Exato. pessoas não vão nesse fluxo de, eu tenho que fazer isso, eu fiz mestrado, agora eu tenho que fazer doutorado, agora eu tenho que fazer pós-doc, eu tenho que publicar, então agora o caminho natural é eu ser pesquisadora. E, gente, é isso mesmo, né? É o que você quer? Então, assim, Exato. né, isso é muito importante. E aí, Cris, o que que você acha que são características pessoais? Dá para perceber algumas coisas pela sua história, né? Características pessoais que, de repente, contribuíram para essa sua jornada na veterinária. Pra falar bem a verdade, eu acho que eu era muito destemida. Talvez hoje eu nem seja tanto quanto eu era quando, né, logo que eu me formei. Então, assim, eu nunca tive muito medo, né, de falar assim, é igual, né, a oportunidade de ir para os Estados Unidos, ó, daqui a um mês tem que estar aqui. Tá bom, beleza, daqui a um mês eu vou estar aí, né? Eu não parava muito para pensar nas coisas assim, no medo, vamos falar, né? Tinha, ele estava lá, mas eu não parava muito para pensar. Eu falo assim, deixa para pensar na hora que bater, né? Na hora que tiver alguma situação que eu tenha que de fato lidar com isso. Então, ao longo dessa caminhada toda, hoje, olhando lá atrás, eu não tinha essa consciência. Mas hoje, olhando toda a trajetória, era exatamente isso. Tipo, tá, eu tenho medo? Tenho. Mas deixa para lidar com ele na hora que eu tiver que lidar. Sabe aquela coisa? Deixa para fazer, para preocupar na hora que tiver que preocupar, né? Eu acho que ao longo de todo desse tempo, de 15 anos aí de formada, eu, assim, de enfrentar as opções que a vida dava de uma forma, assim, racional também. Eu não tinha muita emoção, né? É igual, eu sempre me pergunto, falo, gente, e se eu tivesse me ficado lá nos Estados Unidos fazer o meu mestrado lá? Porque eu tive a oportunidade de ficar.
mesmo não estando feliz, né, com aquilo. Porque fala assim, poxa, mas eu estou nos Estados Unidos, é uma oportunidade única, eu posso fazer meu doutorado, pós-doc, morar aqui, sei lá, pegar um green card, ficar aqui pro resto da vida se eu quiser. Mas assim, do você parar para pensar e falar assim, mas é isso que eu quero? Né? Então, de não ter medo nesse sentido de falar assim, não, não é isso que eu quero, para mim não dá, acabou, o meu limite é aqui. Então, eu acho que isso é muito importante, você saber os seus limites. Eu acho que essa é uma coisa que eu sempre tive. Saber que, ó, meu limite é aqui. Daqui para frente, eu já não estou mais feliz, então não faz sentido. Talvez lá atrás eu tomasse as decisões sem ter essa consciência que eu tenho hoje, né, de todos os fatos, mas estava lá dentro de mim. Então, acho que essa é a principal característica. Não é não ter medo, é ter medo, mas não se preocupar antes de que, de fato, você tenha motivo para se preocupar, né? Porque esse receio também é uma coisa de sofrer duplamente, né? Porque você sofre com uma antecipação de uma coisa que talvez aconteça, mas talvez não. Então, toda vez que o medo te paralisa, você de repente está deixando de fazer uma coisa por receio de algo que nem vai se concretizar, né? E dependendo da característica da pessoa, às vezes a gente tem aquela tendência, né? Eu vou projetar o pior cenário possível, qual é a pior coisa mais catastrófica que pode acontecer. E aí, se você fica vivendo isso, é difícil ir para frente, realmente, né? E apesar de você dizer que você é muito racional, tem uma questão do sentir aí também. Porque para você entender qual é o seu limite, né? Para você entender o que faz sentido ou não para você, tem que ter uma olhadinha para dentro, né? Que eu acho que é muito importante nessa jornada de crescimento pessoal também. Porque a gente, às vezes, tenta separar, né? É quase como se fosse aquele bonequinho que você vai montar, né? A cabeça, o racional, o coração é outra coisa, e a perninha, o bracinho que vai trabalhar é outra coisa, e a vida familiar é uma Cristiane, e a vida, né, amorosa é outra, e a profissional é outra, mas não é, não é. É a mesma pessoa, né? Fazendo tudo. Então é muito importante isso também, né? A gente ter essa. Nesse balanço da vida profissional, da vida, né, pessoal, amorosa, aquela coisa toda. Quando eu abri mão do doutorado, né, do Canadá e tudo mais, eu tava namorando, a gente estava assim, pensando em noivar e casar, né, hoje meu marido, Paulo, e na época, uma boa parte da minha decisão de ficar era porque eu queria viver isso, eu queria, né, tipo, viver um relacionamento, casar, né, de constituir uma família, de estar, né, perto da minha família, porque eu via minhas amigas que moravam perto da família, eu falava, nossa, deve ser gostoso você estar perto da família, né, porque eu já estava tanto tempo longe. Então, assim, muitas pessoas julgam as decisões, né? Eu falo por mim, assim, né? Que você toma uma decisão, a pessoa fala, mas você vai tomar uma decisão por causa de um relacionamento, e se no futuro não der certo? Gente, se no futuro não der certo, tudo bem. Eu tomei a decisão que eu achava que eu tinha que tomar naquele momento, né? E assim, eu não me arrependo nem um minuto de ter tomado aquela decisão. Por quê? Porque hoje eu tô casada, né? Eu tenho um parceiro, eu tenho um, né? Eu brinco, um amigo, um parceiro, um sócio, né, no nosso negócio. E se eu tivesse tomado outra decisão, será que eu teria, né? Alguém do meu lado, como eu tenho hoje? Então, assim, às vezes a gente se trava muito por pensar no julgamento das pessoas. O que vão pensar de mim se eu deixar uma oportunidade dessa para casar? O que vão pensar de mim se eu deixar um salário super top porque eu não estou feliz, né? E aí a gente acaba deixando a gente lá de último, no último dos últimos, né? Lá no fundinho é você. O resto é só o que as pessoas pensam de você. Ah, porque você não se formou, você se formou, mas você não tem um salário digno, ou porque você não conseguiu o trabalho, ou porque você, né, enfim, tá morando com os pais, né? Enfim, é tanto julgamento que a gente se perde também no meio dos julgamentos. Tem hora que a gente mesmo para e fala, será que eu tô certa? Mas enfim, né? Eu acho que é um processo, não é fácil, não é mesmo. Não é uma coisa assim automática que você vai falar assim, não, é esse ponto final. Vai bater dúvida, vai. Mas o importante é você. Eu falo sempre assim, é o sentir, né? Você fala assim, não, faz sentido. Ou não, não faz sentido, né? É, e ter coragem, né? Para viver tudo aquilo que você escolheu aí. E, Cris, você teve alguma dificuldade, se percebeu assim, né? Por ser mulher e trabalhar
na bovinocultura leiteira? Porque é uma questão que a gente tem muitas alunas que vêm com essa dúvida. Ah, eu gosto, mas eu não sei, né? Às vezes a pessoa tem receio de fazer estágio, porque às vezes você está no meio muito masculino e aí você não sabe, né? Às vezes até você sabe se portar, mas você tem medo de qual vai ser, né, o ambiente ali. Então, como é que foi isso para você? Olha, há 15 anos atrás, uma mulher trabalhando com bovinocultura de leite ainda é menos comum que hoje, né? Então, assim, tive várias situações, tive, nossa, várias, que eu tive que me impor, tive que, né, falar, não, aqui não é bem assim, né, ou não, eu sou profissional, né, você tem que se impor, e eu acho que você tem que reafirmar isso todo dia. Quando a gente é mulher, a gente sempre tem aquele plus, né? Você tem que mostrar que você é competente, que você sabe fazer, que você tem força, né? Porque eu brinco assim, na veterinária, muita gente vê trabalhar com bovino como força física, né? Ah, você não tem porte para trabalhar com bovinocultura de leite. Eu vou dar um exemplo aqui de uma veterinária que eu sou fã, né? Faz muitos anos que eu não a vejo, mas assim, fiz estágio com ela há muito tempo na faculdade, a Rita. A Rita tem 1,60 m no máximo de altura. E eu nunca vi uma mulher trabalhar tão bem com clínica igual a ela, de cirurgia, de reprodução, ela fazia de um tudo. E eu lembro que isso me impactou bastante na época da faculdade, porque eu também tinha esse pensamento limitante: será que eu dou conta de trabalhar com bovino de leite? Porque eu sou mulher, eu não sei se eu vou ter a força suficiente para derrubar uma vaca, eu não sei se eu vou ter a capacidade de chegar e me portar na frente de um produtor. Você entende? Eu tinha essa dúvida. Mas eu trabalhando com a Rita, né, ao longo ali da faculdade, eu via que assim não é força, é jeito, não é força. Se você está fazendo por força, você está fazendo errado, né? É muito mais assim a parte observação do que a parte força bruta. Tem que ter a força bruta? Tem. Né? Não dá para trabalhar com gado de leite e não fazer uma academiazinha também, né, mulherada? Tem que ter, né? Mas, mas é possível, né? Então já passei por situações bem assim chatas com a questão de homens não querer em algumas regiões aí que são mais tradicionais, né? Por exemplo, de no meu estágio não deixar que eu colocasse a mão nas vacas porque achava que por ser mulher eu não seria capaz, né? De falar que lugar de mulher não é dentro do curral, mas ao mesmo tempo a mulher dele fazia ordenha. Tipo, eu não podia ser veterinária, mas a mulher dele podia fazer ordenha nas vacas, né? E de ver assim uma disparidade muito grande do tipo, mas por que você escolheu a veterinária? Por que você escolheu o gado de leite? Você tem certeza? Porque, tipo, você é menina, você não vai dar conta desse meio bruto. Mas precisa ser bruto? Que é o que eu perguntava sempre para os produtores. E precisa ser bruto, né? Então, eu acho que a mulher tem muito para colaborar no campo, principalmente no gado de leite, que eu acho que é uma área que tem que ter uma sensibilidade maior, porque o contato com o animal é muito frequente. E assim, esse contato ele tem que ser positivo. Então, eu acho que a mulher ela tem muito campo para trabalhar. Agora, se você falar para mim, tem muitas vagas de emprego, aí já é outra coisa. Aí já é outra coisa. Mas campo tem. Minha mulherada dá conta. E eu tenho prova disso lá na loja. Eu tenho 90% dos queijos artesanais que eu trabalho hoje na loja é feito pela mão de mulheres, né? Que até tem apoio masculino dentro da propriedade, mas que a gente sabe muito bem que é feito por mulher. Então a gente tem que pensar assim, é bruto? Tem que ser, né? Não dá para fazer de um jeitinho mais suave, não dá para fazer de uma forma mais amena, né? Tem que sair laçando vaca no meio do pasto. Pera, se um produtor de leite tiver que sair laçando vaca no meio do pasto, alguma coisa de errado não tá certo, eu brinco, né? Com Então, certeza. essas coisas, né? E são crenças limitantes mesmo, né? Porque a primeira coisa que a gente percebe, assim, eu dou aula de semiologia. Aí o aluno tem aula Aham. com um cãozinho, né? E quando ele chega, tipo, eu falo, ah, palpa aqui. A pessoa já vai com a mão assim, fazendo uma força. Você tá apertando o cavalo desse jeito. Ah, porque ele é grande. Tem que apertar muito para sentir. Gente, não tem que apertar muito. Não tem que fazer força. E é o que você disse, eu acho que assim, os atendimentos, eles são
multiprofissionais. Então, assim, você não vai chegar numa fazenda, o cara vai falar, a vaca tá lá. Aí tu vai sozinha derrubar a vaca, fazer... Geralmente tem gente para ajudar, então, assim, né, é uma questão que você não precisa ir lá, né, semi-selvagem, montada no seu Não. cavalo, com seu laço, fazer curso, né, aprender a laçar animal. Então, são percepções muito deturpadas que as pessoas têm, e realmente, a mulher, ela sempre tem que dar um a mais, né? Ela sempre tem que fazer a mais para provar. Eu lembro quando eu conversei com a Fernanda Jordão, que trabalha com reprodução de equinos, ela falou isso, assim, ela falou, eu sempre tenho que fazer a mais do que o homem, porque eles não me dão a mesma, eu não tenho a mesma credibilidade, né? Só por ser Uhum. mulher e chegar no ambiente, as pessoas já acham que eu vou conseguir fazer menos. E aí eu tenho que ficar fazendo um esforço, né? E de repente, se eu der uma deslizada, é algo que num homem seria perdoado, mas para mim não vai ser. Então são questões que a gente tem que lidar, mas eu acho que é importante ver isso não como fator limitante, se é algo que você realmente quer fazer. Porque é o que você disse, né? Tem área, né? Tem áreas e tem formas de abordar também. O bem-estar está crescendo muito, as formas de avaliação e de monitoramento, o trabalho mais especializado com bezerros leiteiros, né, vem crescendo bastante, tanto na pesquisa quanto na prática. Então, já se Uhum. tem esse olhar também para campos em que a mulher realmente tem uma habilidade ali, uma sensibilidade que é muito importante. Não que o homem não tenha ou não possa ter, mas a mulher naturalmente já tem um olhar diferenciado, que é um ponto positivo que a gente precisa considerar, né? Então, Isso. se para situações em que é preciso força, o homem já tem uma vantagem para questões de sensibilidade, de uma visão, né, um pouco mais dentro, né, do que é importante não só para a produção, mas também para o animal, a mulher eu acho que tem sai à frente, né? Sabe uma coisa que eu sempre falo? É só você reparar na leiteria, né? Geralmente, quando é familiar, as funções são bem distintas, né? O homem vai cuidar do trato dos animais, vai cuidar do manejo, do pasto, da colheita, da silagem. Olha o trabalho geralmente da mulher. É fazer a ordenha, é cuidar dos bezerros, é cuidar, né, da parte mais afetiva da produção. A mulher sempre está na parte mais afetiva, não que ela não tenha capacidade de fazer o resto, mas não é isso. Não é não tem capacidade de fazer o resto, não, é porque a mulher ela é observadora. A mulher vai tratar aquele bezerro como um bebê, porque ela sabe o que que é um bebê, ela sente isso, ela tem aquela coisa maternal. A mulher pode falar o que for, todo mundo tem lá no seu fundinho uma coisinha maternal com um filhote, né, de qualquer espécie. Então, assim, a gente tem que se aproveitar disso dentro da veterinária, dessa sensibilidade da mulher. E eu acho que isso está faltando muito no campo. Por isso que eu falo, área tem. Emprego? Não sei. Mas área tem. Área tem. Né? Eu acho que falta um pouco de incentivo em algumas áreas, né? Até para que se expanda um pouco mais, porque todo mundo se beneficiaria. Eu acho que hoje, pelo perfil de produção brasileira de leite, assistência técnica seria um trunfo para todo mundo, porque, né, enfim, para a indústria, para o produtor, para todo mundo. Nosso perfil é de pequena propriedade, gente, país continental, um perfil de pequena propriedade. Não faz sentido, né? Então, falta o quê? Falta gente com sensibilidade no campo, falta assistência técnica, falta ter oportunidade de estar no campo, porque é muito difícil. Não é uma vida fácil, não é melzinho, né? Não é uma coisa muito fácil, mas é algo necessário. Talvez seja um caminho que eu acredito que a veterinária vai traçar de volta para o campo. Eu acredito sim que vai acontecer essa retomada mais próxima, né, a produção, mas não é algo de já. Acho que vai acontecer a longo prazo, infelizmente, né? Sim. Mas é essa questão, né? Eu acho que já é mais comum. Eu não tenho uma perspectiva temporal, né? Porque eu acho que quando eu era aluna, a minha visão era muito diferente de hoje que eu sou professora. Mas para mim é bem perceptível que existe uma mudança no perfil das pessoas, em geral. E um olhar diferenciado para o que é a função do animal dentro, né, desse convívio com pessoas, né? Seja em termos de produção, enfim. E existem pessoas que vêm com esse ímpeto de serem agentes de mudança. Então, a pessoa que chega, olha o negócio e fala assim, não tá legal desse jeito, então ao invés de desistir de fazer isso aqui e procurar outra área, eu vou ser a pessoa que vai implementar a diferença, né? E Hum. isso é muito importante. Então, eu acho que é sempre um incentivo, né, as pessoas conseguirem ter esse olhar também,
que, olha, às vezes você pode não estar satisfeito com uma coisa, mas é possível fazer diferente. Alguém tem que começar, e por que não ser você? Se você tiver Exato. essa força, né? Uhum. Então, a gente tem que realmente dar esse incentivo, porque existem essas pessoas por aí, né? E elas Sim. precisam de apoio, elas precisam de uma rede, porque sozinho a gente não consegue implementar nenhuma mudança. Então, né, tem toda uma logística ali que tem que estar alinhada para que a coisa possa evoluir e mudar de perfil, né? Como é necessário, a gente percebe que é necessário até por uma exigência de mercado, né? Hoje em dia, o consumidor que pega uma caixinha de leite, muitas vezes já é uma pessoa que vê uma vaca ali, né? E tem, às vezes, aquela percepção deturpada, o animal está sendo explorado, o animal está sendo maltratado, né? E a gente também precisa trabalhar nesse âmbito, né? De mostrar para as pessoas que existe, né, uma produção, o animal tem uma exigência, né? Mas existe todo um cuidado por trás também. E, né, e tem lugar que faz muito errado e tem lugar que faz muito certo. Então a gente tem essa variedade toda aí de questões acontecendo, né? Exato, eu sinto muito isso na loja, né? Eu acho assim, as pessoas estão cada dia mais conscientes do produto que elas estão colocando na mesa. Então, assim, hoje na loja, eu vejo, a loja tem 5 anos. Em 5 anos isso evoluiu assim, numa velocidade muito maior que eu acho que nos últimos 20, né? Porque as pessoas começaram a se importar com o que estão consumindo. Então, eu já tenho consumidores que chegam na loja e me perguntam, falam assim, você sabe se esse queijo artesanal vem de uma propriedade que se preocupa com o bem-estar? Você sabe se nessa propriedade, porque também tem muita má informação aí na internet, né? Ah, eles fazem o manejo tal. Você sabe se nessa propriedade, tipo, o leite é A2A2, que agora tá, né, uma outra onda aí, né, do A2A2. Então, assim, a gente nota que as pessoas estão captando informações, nem sempre de fontes confiáveis, nem sempre informações verdadeiras, né? Mas que a gente precisa de quê? Do veterinário ali para esclarecer essa população, né? Para falar, olha, o queijo furadinho não é bem aquilo que você acha, né? Tipo, então assim, é igual essa semana, algumas semanas atrás, uma mãe, né, uma criança de 1 ano, e ela falou assim, eu não dou nada industrializado para o meu filho, porque o industrializado é ruim. Aí ela ligou lá na loja e perguntou se eu tinha queijo fresco artesanal, que não podia ser nada industrializado. Aí, assim, com todo o respeito do mundo, eu falei, olha, não demonize, né, o industrial. Eu acho que a gente tem que parar para pensar também que o artesanal mal feito é um risco muito maior, né? Então, tive uma boa conversa com essa mãezinha, falei para ela, falei, olha, cuidado com as informações da internet, né? Cuidado com o que vem. Então, assim, é uma pessoa que pelo menos ela enxergou a produção de leite um pouquinho diferente. Então, talvez a atuação da veterinária no leite não seja só a clínica, porque isso é uma coisa que eu falo que eu acho que é um dos maiores erros da veterinária. A gente foca muito na doença e na clínica, não é? Parece que se você não for clínico, você não é veterinário. Eu não sei se mais veterinários que não são clínicos que passaram por aqui falaram a mesma coisa, mas Sim. quantas pessoas entram na minha loja e falam assim: nossa, mas você largou a veterinária? Não, mas como não? Né? Mas você não trabalha mais com clínica. Eu falei assim, não trabalho com clínica, mas continuo sendo veterinária, né? Então a gente tem outras missões aí nesse mundão, né? A gente tem outras funções. Com certeza. Não, todos os veterinários que trabalham em áreas não relacionadas à clínica, reprodução, cirurgia têm essa mesma percepção, porque é uma percepção social sobre o médico veterinário. Quando a gente entrou na faculdade, provavelmente a gente se imaginava trabalhando diretamente com animal. Aí você chega lá, se forma, está trabalhando com carcaça, está trabalhando com linguiça, trabalhando com queijo, parece que não é uma atividade do médico veterinário, só que a medicina veterinária é muito ampla. E alimentos é uma das esferas possíveis de trabalho, né? Então, um dos objetivos do canal é exatamente esse, é trazer as pessoas para falarem, eu sou médico veterinário, eu trabalho, né, com alimentos. E continua sendo uma atribuição do médico veterinário. Porque a gente, mal ou bem, né, pode às vezes até não ter a vivência propriamente de campo, mas a gente tem uma visão de todo o ciclo de produção, desde o animal até o produto final, né? E a qualidade que isso precisa chegar no consumidor.
E aí é importante isso, porque existe essa dissociação, né? E as pessoas passam por esse tipo de conflito. Gente, eu amei a área de inspeção. E agora que eu quero trabalhar com animal morto, como é que faz? Como é que, né, isso vai ser aceito pelas pessoas? Então é bem isso, né? A gente tem uma profissão que permite a gente trabalhar em muitas áreas diferentes, desde um trabalho que você nem vai ver a cara de nenhum animal, até um trabalho que você vai estar submerso em animais o tempo todo, né? E todas essas funções são do médico veterinário, igualmente, né? Não tem uma melhor do que a outra, uma mais importante que a outra. Todas são igualmente importantes, né? Algumas mais valorizadas e outras menos, mas é um caminho longo. É isso aí. E Cris, qual mensagem você gostaria de deixar para pessoas que estão cursando medicina veterinária ou querem fazer medicina veterinária, que às vezes têm essa afinidade pela bovinocultura leiteira, né, e ficam realmente nessa dúvida, né, nessa esfera de, ai meu Deus, eu vou escolher isso, mas como vai ser? E o que eu posso fazer? Como vai ser o amanhã? Né, como estarei daqui a 50 anos? Né, essa ansiedade que nos consome muitas vezes. Bom, eu sempre falo assim, se você ainda não entrou na veterinária, né, primeiro, se informe muito bem sobre o que é ser veterinário, para que você não entre na veterinária com aquela coisa romântica da veterinária, esperando, com uma expectativa muito alta, não é? E aí depois você vai chegar lá e falar, poxa, não era bem assim, né? Para você não se decepcionar. Então, converse com profissionais, faça a experiência de sentar com o veterinário, perguntar quais são as facilidades, as dificuldades, o dia a dia, o que que faz, o que não faz. Se informe para você não ir só pelo amor, porque o amor é uma grande parte, mas ele não é só o que, né, baseia a nossa profissão. Para quem já está na veterinária e gosta da bovinocultura de leite, tem esse medinho, né? Primeira coisa, relaxa, né? Tira essa pressão de cima de você. Você não vai ter que decidir amanhã o que você vai fazer pro resto da vida. E pode ser que você decida e muda tudo no meio do caminho e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? A gente tem que tirar da nossa cabeça os preconceitos sociais. A gente tem que tirar da nossa cabeça essas crenças limitantes. Então, se você é aluno de medicina veterinária e gosta de bovinocultura de leite, primeiro, abre a tua cabeça, não foque só na clínica, vai estudar manejo, abre, né, os seus horizontes, porque não é que uma vez um veterinário clínico, né, meu orientador de curricular, ele já é falecido e foi uma pessoa assim que fez uma diferença enorme na minha vida, o Douto. E uma vez ele falou assim para mim: se um dia eu souber que você está trabalhando com clínica, eu vou ficar muito brava com você. Eu falo: nossa, mas eu estou aqui fazendo curricular com clínica, eu quero trabalhar com o quê, senhor? Né? Lógico que eu quero trabalhar com clínica. Ele falou assim: não, você não quer trabalhar com clínica. Você quer evitar que a clínica aconteça nas propriedades. Né? Depois de 30 anos no campo, quando ele me falou isso, eu buguei, né? Falei assim, poxa, é verdade. Só que para isso não adianta você saber só assinar o clínico, diagnóstico e tratamento, né? Para isso você tem que entender o todo, é sentir. Então, se você gosta de leite, primeiro, aflore todos os seus sentimentos, para de levar como bicho besta, bicho burro, que não sabe o que está fazendo, elas sabem, e começa a olhar no olho dela e enxergar um animal atrás de tudo aquilo, né? Um animal que tem dor, que é um animal que sente, é um animal que é inteligente, e é um animal que pode te dar muito, se você souber ler tudo isso. Adorei. Muito obrigada pela sua contribuição. Acho que foi um papo excelente, né? Eu acho que essa diversidade de atividades que você passou, a sua experiência, as suas vivências, engrandecem muito, enriquecem muito, né, o papo aqui, a nossa profissão, porque eu acho que é isso, né? A gente tem que parar de se apegar a um conceito pré-estabelecido, que às vezes, né, é baseado em absolutamente nada, para viver a nossa vida e tentar juntar vários aspectos diferentes para ser uma pessoa plena, feliz, realizada, né, ganhando rios de dinheiro ou não, fazendo o que você achou que ia fazer lá quando você tinha 3 anos de idade ou não, porque a vida é isso, ela é dinâmica, as coisas podem mudar a qualquer momento, e se a gente ficar muito fixo, muito apegado, né, às vezes a gente vai, né, ser empurrado só, né, vai sendo empurrado, e aí eu acho que, inevitavelmente, chega um momento em que você para e olha para trás e fala, cara, o que que eu estou fazendo aqui? Né? E eu acho que quanto
quanto menos a gente tiver o risco de passar por essa percepção de, cara, eu mudaria tudo, melhor, né? Melhor. Então, acho que ir fazendo essa análise de tempos em tempos é muito importante, né? E aí a gente pede para o pessoal que está assistindo lembrar de curtir, compartilhar, aquele é o lance do YouTube, né? Interagir com a gente aqui, enviar para os colegas que gostam da área também, para que essa informação chegue a mais pessoas. E na próxima semana a gente convida outro médico veterinário para falar sobre a sua área de atuação. Até lá! Obrigada, Thaís.